Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? E hoje então nós vamos para a nossa última aula de probabilidade, né? E nós vamos falar, para fechar a nossa aula, de regra combinatória de conjuntos. Eu sei que tá todo mundo... probabilidade é uma coisa que nos chama muita atenção, mas eu estou tentando trazer a probabilidade sem muitos cálculos, mas mostrando um pouco da lógica matemática, para que a gente possa entender o básico, né, quando nós falamos de probabilidade dentro de análise estatística. Então a intenção não tanto é que eu não estou trazendo tantos cálculos, e eu estou tentando focar mais em cima da lógica, né, de funcionamento da estatística. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque assim que vocês se inscrevem no canal e acionam o sininho, vocês recebem os materiais que nós produzimos aqui no nosso canal. E aí você compartilha, e também compartilhe com seus colegas para eles também terem acesso e vir aqui no canal para somar conosco, né? Então a gente vai tentar hoje fechar com essas 3 aulas de probabilidade, por isso que eu dividi em 3, para não ficar uma coisa... eu sei que talvez fique um pouco mais longa, mas é mais complexo do que eu tentar aprofundar em uma aula só e trazer aquele monte de cálculo. Eu preferi fazer dessa forma, que eu acredito que a gente vai fechar entendendo um pouco melhor o pensamento da probabilidade em análise estatística, quando a gente for trabalhar mais à frente usando probabilidade, certo? Então, olha só, pessoal, vamos relembrar só um pouquinho do que nós discutimos principalmente na primeira aula. Na primeira aula, eu falei que nós podíamos estudar eventos diferenciados, né, que um mesmo evento ele poderia ocorrer de formas diferentes, como, por exemplo, o indivíduo ele pode produzir 2 proles, ou seja, né, em um ciclo de vida da prole dele, né, um conjunto de prole, de filhotes, ele poderia produzir na primeira cria 2 filhotes, né, nessas 2 crias, né, poderiam variar na primeira cria e na segunda cria, ou seja, na primeira prole e na segunda prole, poderia variar de 2 a 4 descendentes, né? Foi um evento que eu coloquei para vocês. Aí eu coloquei para vocês que, começando lá no nosso início da estatística, lá, da probabilidade, que então esse sucesso reprodutivo no tempo de vida dele, que seria de 2 proles, né, que é a prole 1, a cria 1 e a cria 2, a gente ia chamar de evento A e evento B. E o que acontece no evento A e no evento B, eles são independentes. É a mesma coisa de um casal que quer ter filhos e falar, eu quero ter 2 filhos. Então qual que é a probabilidade dele ter um filho do sexo feminino e uma filha, né, que é do sexo feminino, e um filho que é do sexo masculino, na primeira prole, e na segunda prole ter uma do sexo feminino e um do sexo masculino, né? Então a primeira prole ela não interfere na segunda prole, né? Se ele vai ter um menino ou uma menina na primeira gestação, se a mulher for ter um menino ou uma menina na primeira gestação, isso não interfere na segunda gestação. Então, por isso são eventos independentes. Então, variar o número de filhotes, né, o número de proles que ela vai ter na primeira e na segunda prole, né, o número de filhotes que ela vai ter na primeira e segunda prole, que pode variar de 2 a 4, neste caso que nós estudamos inicialmente, de eventos independentes, ele não interfere na segunda prole, tá? Então, esses são eventos independentes. Quando um evento, a ocorrência de um evento não interfere no outro, nós chamamos de eventos independentes. Então, o espaço amostral ou aptidão, ou seja, os eventos possíveis que pode acontecer entre 2 e 4, nós listamos como sendo, se ele pode ter filhotes que vão variar em cada prole de 2 a 4, então ele pode ter na primeira 2, na segunda 2, na primeira 2, na segunda 3 e assim sucessivamente, né? Ó, isso aí eu expliquei bem na nossa primeira aula de probabilidade, né? Então, pessoal, inclusive eu até usei esses dados aqui na aula 2, que foi um exemplo que eu dei, né, para trabalhar a probabilidade de eventos complexos e compartilhados, né? Então, aqui nós temos 2, né, para ver a possibilidade, né, desses eventos ocorrerem. Isso vai acontecer para as 2 proles. Então, ele pode ter na primeira prole 2, na segunda 2, na primeira 2, na segunda 3 e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui
é um pensamento matemático da probabilidade mais simples. Se pode variar de 2 a 4, os tipos de prole que pode acontecer são esses, tá? Bom, aí nós vimos o seguinte. Então, o que pode acontecer, pessoal? Da mesma forma que acontecem eventos independentes, pode ter eventos que nós chamamos de dependentes, né? Que aí nós vamos trabalhar com as regras combinatórias de conjuntos. Nós vamos trabalhar isso quando ocorrem os eventos dependentes. O que são combinatórias de conjuntos? São combinações de eventos, tá, pessoal? Quando nós vamos combinar eventos. Então, por exemplo, vamos olhar essa pergunta. Como seria se o número de descendentes da segunda prole, se ele apresentasse uma relação ao produzido na segunda prole? O que isso quer dizer? Anteriormente, a gente estava falando que o número de filhotes da primeira prole não influenciava na segunda. Agora nós estamos partindo para um pressuposto aqui que o número de proles que terá na primeira pode influenciar na segunda, tá? No número de proles da segunda, no número de crias da segunda prole. Então, ou seja, ó, no primeiro evento que nós estávamos trabalhando lá, nos eventos compartilhados e complexos, naqueles eventos mais simples, a gente viu que isso era independente, um não interferia no outro. Agora, neste caso, nós vamos partir do pressuposto que existe uma limitação. Vamos só pensar assim, ó, uma hipótese, que pode ter uma limitação de recurso no ambiente que pode influenciar no número de descendentes, tá? Então, pode ser que ele vai ter menos energia para investir na segunda prole, por conta de recurso disponível no ambiente, e pode ser que ele vai ter mais energia para investir na primeira prole. Então, se tem mais energia, provavelmente ele pode ter mais filhotes. Se tem menos energia, talvez ele pode ter menos filhote. Talvez pode ser a mesma coisa para uma planta, né? Se tem menos nutriente e menos água, talvez produza menos semente. Se tem mais água e tem mais nutriente, então ela pode produzir mais sementes também, tá? Então, observe que nós estamos partindo do pressuposto que tem um fator que regule essa reprodução, que tem no primeiro e no segundo. Então, o número de filhotes produzidos na primeira prole, ela depende, né, do que é produzido na primeira prole, tá? Ó, porque nós temos um fator que determina essa reprodução, que vai determinar quantos filhotes serão na primeira e quantos serão na segunda. De forma que eu vou conseguir, se eu consigo saber o que aconteceu na primeira prole, eu consigo prever o que vai acontecer na segunda prole, tá, pessoal? Só colocando aqui que tem uns eventos que são dependentes. Neste caso, o número de proles que vai acontecer na primeira, o número de filhotes que vai acontecer na primeira prole, ele depende, né, de recursos, e o mesmo é para a segunda prole. Então, existem eventos que são dependentes, tudo bem? Bom, aí então, só para a gente lembrar então que nós trabalhamos com a possibilidade desses animais aqui, ou dessas plantas, né, qualquer coisa aqui que reproduza, em produzir 6 descendentes. Então, nós vimos nesse conjunto de aptidão aqui, ó, todo, né, o que é o conjunto de aptidão? As probabilidades de reprodução, né, são todas essas, mas nós trabalhamos com um conjunto que era a possibilidade de produzir 6 proles. Então, desse todos aqui, se eu ver 3 e 2, dá 5, então não dá 6. E eu quero ver a probabilidade, né, de dentro da aptidão estar contido 6 descendentes, né? Então, o que é 6 descendentes? São esses 3 aqui, né? 2 com 4 dá 6, 4 com 2 dá 6 e 3 com 3 dá 6. Os outros, se vocês somar, vocês vão observar que não dará 6. Pode dar mais ou pode dar menos que 6. E nós estamos tentando investigar, né, o grupo, né, de eventos que me produza 6 descendentes. Tá? Então, neste caso, pessoal, eu tenho 3 possibilidades, né? Então, qual que é a probabilidade de eu ter 6 descendentes? Seria a soma dessas probabilidades, né? Ó, porque eu não tenho sobreposição com esse outro grupo da aptidão aqui, né? Então, se eu somar essas probabilidades, vão ter 3 e 9. Se eu simplificar aqui, dividir por 3, vai dar 1/3. 1/3 é igual a 0,33 ou 33% de probabilidade que eu consiga, né, tanto na primeira e na segunda prole, a somatória de 6 descendentes, né?
E lembra na aula passada eu falei dos complementos. O que é o complemento, pessoal? É aquilo que está fora desse conjunto, né? Que são os eventos que não estão preditos nesse conjunto aqui que seriam de 6 descendentes. Ou seja, qual que é a probabilidade, então, de eu não conseguir, né, 6 descendentes? Que é o complemento de conseguir descendentes. Então, seria a hipótese, talvez aqui poderia ser a hipótese verdadeira e aqui poderia ser a hipótese alternativa. Então, aqui nós teríamos 67% de probabilidade, né, de ter duas proles, né, que a somatória das duas proles não seria 6 descendentes, ou seria mais ou seria menos, tudo bem? Da onde que vem isso aqui? É esses aqui, ó, 1 sobre 9, porque eu tenho 9 possibilidades, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 9, então eu vou ter 6 sobre 9, se eu fazer essa continha, né, vai me dar 0,67, ou 67% de probabilidade de que nessa população aqui, nesses eventos que eu mostrei, 67% dessas combinações eu iria obter uma quantidade diferente de 6 descendentes. Ou seria mais ou seria menos. Somente 33% de probabilidade de ter uma somatória de 6 descendentes. Isso aqui poderia ser, por exemplo, utilizado para controlar crescimento populacional. Só um exemplo, tá, pessoal? Bom, então aqui está marcado, tá, pessoal? O que estava aqui. Então isso aqui é só para a gente relembrar o que nós discutiu. Então observe que aqui, pessoal, como que eu fiz para descobrir a probabilidade? Eu fiz a soma das probabilidades, né? E se eu somo a minha probabilidade de ocorrência de um evento mais a possibilidade desse evento não ocorrer, a somatória dá 1, que eu falei para vocês, né? A soma das probabilidades, né, de ocorrer e não ocorrer o evento, ele vai dar 1. Por isso que é fácil. Se eu conheço a probabilidade de ocorrer o evento, é só subtrair de 1 que eu já chegaria nesse valor aqui sem fazer essa conta toda aqui. Tá? Isso aí eu mostrei para vocês na aula passada. Então, quando isso ocorre, exclui que isso ocorra. Quando isso aqui acontece, vai excluir essa probabilidade de ocorrência. Tá? Então, vamos pensar em condições, já que nós estamos falando de eventos dependentes, vamos estabelecer uma condição. Então, vamos supor que na primeira prole, eu estou interessado naqueles que deixam 2 descendentes. E na segunda prole, eu estou interessado naqueles que produzam 4 descendentes. Tá, pessoal? Então, eu quero saber, né, agora eu estou estabelecendo uma condição. Tá? Eu só quero, na primeira, saber a probabilidade de ter 2 descendentes. E eu quero saber, na segunda prole, a probabilidade de ter 4 descendentes. Então, aqui eu marquei, né, pessoal, 2 na primeira, 2 na primeira e 2 na primeira. Tá vendo? Agora é 3, 3 na primeira, 3 não me interessa, porque tá vendo? Não é 2. Aí eu quero 4 na segunda. Então, aqui, ó, 4, tá vendo? Ó, na segunda, 4 aqui na segunda e 4 na segunda. Tá? Então, esses valores aqui me interessam, o restante não me interessa, né? Porque eu quero só saber os eventos de produzir 2 prole na primeira prole, 2 filhotes na primeira prole e 4 descendentes na segunda prole. Então, esses outros, então o que aconteceu aqui, pessoal? Eu restringi as minhas condições. E observem aqui, pessoal, que esse que está em vermelho é um evento que é compartilhado. Ele vai fazer parte tanto desse evento aqui, do primeiro, né, e ele acontece também no segundo evento. Então, observe que ter 2 e 4 é um evento compartilhado, tanto com o primeiro como com o segundo. Tá, ó. Bom, aí nós vamos ter aqui, nós vamos formar 2 grupos, nós vamos filtrar os grupos que não interessam. Então, essa primeira prole, nós vamos chamar de F, tá, ó, que vai ser 2, 2 e 2, 2 e 3 e 2 e 4, tá, que são aqueles que na primeira vai produzir 2. Isso aqui é aquele grupo inicial que nós trabalhamos, tá, pessoal? Que aquela prole ela pode ter de 2 a 4. Aí todas as combinações é aptidão, né? Só para recordar. E eu estou tirando essa aptidão aqui, inicial lá, que nós trabalhamos na aula 1 e eu relembrei na aula 2 agora, né? Na aula 3, desculpa.
E aí nós estamos vendo, ó, 2 e 2, 2 e 3 e 2 e 4. Agora de produzir 4, 2 e 4 novamente, 3 e 4 e 4 e 4 e 4. Então se você calcular, se eu quisesse saber qual que é a probabilidade desse conjunto produzir duas proles nesse conjunto de aptidão aqui, né, pessoal? É 1 em 9, 1 em 9 e 1 em 9, né? Então vai ser 3/9, simplificando, vai dar 1 sobre 3, que vai dar 0,33%. O mesmo vai ser aqui. Então, no conjunto desse 9, cada um desses tem uma probabilidade em 9 de ocorrer, tá? Então, isso aqui vocês já sabem, né? Isso aqui é tranquilo, né? Agora, eu posso, a partir disso agora, começar a pensar coisas um pouco assim, ó. Vamos pensar em regras combinatórias. Vamos combinar esses conjuntos aqui, esses dois conjuntos, né? Vamos supor que eu quero saber a possibilidade desses dois eventos, o conjunto desses dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Então, vamos pensar assim, ó. Eu posso pensar, então, na união desses dois conjuntos, tá, pessoal? Eu posso pensar na união, né? Aqui está errado, tá, pessoal? É união de F e S. Então, a união de F e S, eu vou ter mais um conjunto. E eu posso ter a intersecção de F e S. O que é a intersecção? Seriam os eventos que são compartilhados por esses dois conjuntos de dados. Então, se eu pensar aqui agora, pessoal, a união desses dois conjuntos, né? O que vai ter aqui, ó? Olha, 2 e 2, tá vendo, ó? 2 e 3, 2 e 4, 2 e 4. Ah, mas por que só tem uma vez? Porque são eventos compartilhados, tá, pessoal? Eu não posso considerar ele duas vezes, porque senão eu vou estar duplicando a probabilidade, uma vez que esse evento ocorre tanto aqui como aqui. Então, se eu colocar ele duas vezes, eu vou vou duplicar a possibilidade desse evento acontecer. E isso, na verdade, isso não é verdade, né? Porque é um evento que acontece tanto aqui e aqui. Então, o fato dele acontecer aqui não vai excluir a possibilidade de ele acontecer aqui, porque eles são compartilhados. Diferente daqui, né? Ó, aconteceu esse aqui, né? Ó, aconteceu 2 e 3, ele vai excluir a possibilidade de acontecer um aqui. Mas esse aqui, né, esse evento aqui, como eles são compartilhados, a ocorrência dele aqui não vai excluir a possibilidade de ele acontecer aqui, tá? Então entendam isso aí. Por isso que na somatória desses conjuntos, eu vou contar ele só uma vez. Então, qual que é a intersecção desses dois conjuntos? 2 e 4. Então, quando eu faço a junção desses conjuntos, eu vou ter aqui uma intersecção, ou seja, um evento que pode ocorrer nesses dois conjuntos de dados. Então, observe, eu restringi, porque agora a intenção que eu quero saber é de ter 2 na primeira CRI e 4. Então, existem essas possibilidades e existe uma intersecção entre esses dois conjuntos, né? Então, quando isso geralmente acontece quando os eventos são dependentes. Quando os dois eventos são dependentes um do outro, né, nós vamos ter essas áreas de intersecções, valores que podem repetir, né? Aqui neste caso nós temos um, mas nós poderíamos ter outros valores repetindo. Eu só coloquei um para interpretação. Mas olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Quando eu tenho eventos que eles se repetem, observe que eu excluí uma probabilidade. Daqui a pouco a gente vai entender isso um pouquinho melhor, mas eu só considerei uma e excluí uma possibilidade. E eu defini qual é a intersecção. Qual que eu excluí? Uma intersecção, tá? Bom, aí agora eu posso pensar assim, pessoal. Agora eu vou determinar o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? Por que é importante definir? Né? Porque quando tem conjunto vazio, a gente vai conseguir definir que os eventos são mutuamente exclusivos. Por quê? Porque se eu não tenho... o que é um conjunto vazio? Se eu tenho um evento acontecendo em A e em B, e nenhum conjunto de A ele se sobrepõe a B, então, ou seja, não existe uma intersecção. Se eu fosse ver a intersecção, ela seria vazia, porque não tem um elemento ali. Agora, quando eu olho A e olho B e tem eventos que são os mesmos acontecendo, como o 2,4 que eu mostrei anteriormente, aí nós não vamos ter um conjunto vazio. Agora,
Observe então, pessoal, que quando eu vou ter elementos vazios, quando eu não tiver intersecção. Quando eu tenho intersecção, eu não vou ter elementos vazios. Se eu tenho elementos vazios, significa que os eventos são mutuamente exclusivos. Então, para isso, é só somar as probabilidades, tá? Se um evento A, se eu quero saber um evento A, né, se A ou B ou C ocorre, como eles são mutuamente exclusivos, ou seja, não sobrepõem um outro, aí eu só vou somar. E se for, eu posso saber se acontece A e B, aí eu só vou multiplicar. Eu não preciso fazer mais nada. Agora, se tem uma intersecção, o que eu vou precisar fazer, pessoal? Eu já mostrei anteriormente. Eu quero saber se A acontece, se B acontece, menos a intersecção. Por quê? Porque eu não posso dar um peso a mais para a intersecção. Então, eu vou ter que excluir uma probabilidade, que é a probabilidade da intersecção, que ela acontece tanto no evento 1 como no evento 2. Tá? Então, olha só aqui, pessoal. Então, neste caso aqui, eu vou ter a aptidão, né, ó, de ter duas crias, dois filhotes na primeira prole. Então, tá aqui, né, ó. Qual que é o complemento dele? É isso aqui, né, ó. O complemento deles, dessa aptidão todas, é esse aqui. Ou seja, esse aqui, ó, não tem nenhum evento compartilhado com o complemento, né? Então, esse evento, que é de produzir duas proles na primeira cria, ele não tem intersecção com o complemento dessa probabilidade. Então, logo, né, ó, nós temos um conjunto vazio, porque nós não temos intersecção entre esse evento e esse. Então, se eu somar aqui essas duas probabilidades, vai dar 1, porque eu não precisei excluir nenhum evento, né, ó. Daqui a pouco a gente vai observar que quando nós temos a intersecção, como eu excluí uma probabilidade, porque ela acontece nos dois, a gente vai ver que a soma das probabilidades não vai dar 1, tá, pessoal? A soma da probabilidade com o complemento não vai dar 1, certo? Por quê? Porque eu tive que excluir, né? 1 porque o 2,4 porque ele tem duas vezes, tá? Bom, aí nós vamos ter aqui, pessoal. Então, se não houver, né, sobreposição de A em B, então os eventos são mutuamente exclusivos, como eu já falei. Então, não tem evento em comum. Então, se A intersecção com B, eles não têm eventos em comum, então nós temos um conjunto vazio, tá? Como eu já expliquei também. Podemos simplesmente... Então, neste caso, quando não tem... Ó, se eu ver aqui, o P com união com B. Então, eu só vou somar... Quando eu vou unir A com B, tá, pessoal? E não existe intersecção... Então, ó, se A não tem intersecção com B, então eu tenho um conjunto vazio, então eu simplesmente somo a probabilidade, né? Então, se eu pegar os dois conjuntos, que nem aquele evento lá, de ter dois... só vou voltar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Neste caso aqui, como aqui não tem intersecção com esse aqui, eu só somo essas probabilidades. E aqui eu também só vou somar as probabilidades. Aqui vai dar 0,33 e aqui vai dar 0,67, então é só somar. Agora, quando, tá, pessoal, a união de A com B é igual a P de A mais P de B, aí menos a intersecção, tá? Por quê? Lembrando novamente, a intersecção é um evento que ocorre tanto em A e ocorre em B. Se eu somar ele duas vezes, eu vou dar um peso dobrado para a mesma probabilidade, certo? Então, é só uma coisa para a gente começar, para a gente entender como é que trabalha. Quando eu tenho eventos muito simultaneamente ocorrendo ao mesmo tempo, juntos, né? O que é que vai acontecendo ali, pessoal? Eu tenho que ir excluindo as probabilidades, eu não vou dar dois pesos. Se eu tivesse lá 3 eventos que fossem iguais, eu ia ter que excluir esses 3 eventos, tá? Bom, aí, olha só, pessoal. Então, aqui eu tenho toda a aptidão, né? A aptidão, que nós vimos lá inicialmente. Aí, o que que eu vou ter aqui agora, pessoal? A união da primeira prole com a segunda, tá, ó, que são isso aqui, que é esse círculo azul. E eu vou ter aqui o conjunto F e o conjunto S, que é isso aqui, e o S, que é esse aqui. Eu vou ter a intersecção, que é isso aqui, e eu vou ter a união dessas probabilidades, né, que é isso aqui, 2 e 2, 2 e 3, 2 em 4, que é a intersecção, 3 e 4 e 4 e 4. Né? Então,
quando eu fosse analisar, pensar matematicamente, eu iria olhar dessa forma aqui. Existe um valor que acontece tanto aqui em S como em F, né? E isso se dá pela união desses dois conjuntos, né? Que são dependentes um do outro. E esses aqui é o complemento, tá vendo? Então vamos lá olhar aqui, pessoal. Se eu olhar aqui agora, né, ó, qual que é... Se eu quisesse saber, pessoal, o complemento de F e o complemento de S. É só ver aqui, né, pessoal? 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Porque ó, esses valores não acontecem em F, tal. Porque 3 e 4 não acontece aqui. 4 e 2, 4 e 3 e 4 e 4. Esses eventos não acontecem em F, tal, o que está listado aqui. Se eu quisesse fazer para S, é a mesma coisa. Vocês vão ver que esses valorzinhos aqui não acontecem em S. E só esse valor aqui. Então, a probabilidade, o complemento, né, seria 0,67. Se você calcular aqui a probabilidade de nascer 4 filhotes, vai dar 1 em 3, né? Então, se eu somar a probabilidade F mais a probabilidade de complemento de F, vai dar 1. E a mesma coisa para S. Então, observe o que nós temos aqui, pessoal. Um conjunto, um subconjunto, um outro subconjunto aqui. Tá vendo? Ó? Quando eu faço a intersecção, né? Olha aqui o que aconteceu. 2,4, tá aqui a intersecção. Diminuiu aqui as probabilidades. Eu restringi o meu espaço amostral. Tá? Era 9, eu reduzi para 6. E quando eu tenho a intersecção, esse número de probabilidades reduziu para 5. Tá? Para não dar peso para duas vezes. Então, se nós calcularmos esses dois conjuntos, então vamos calcular aqui, ó, P de A mais P de B menos a intersecção, né? Então, nós vamos ter F2, 2, 3, né? Aqui, ó, tá vendo? 2, 4, 2, 4, que... Então, o que que eu vou calcular aqui, pessoal? Olha só. A probabilidade, então, vai ser, né, a multiplicação disso aqui. Então, a probabilidade de nós termos 2 e 4, né, 2 e 4, né, 2 ou 4, 2 e 4, na primeira prole é só 2 na primeira prole e 4 na segunda, é uma multiplicação, né? Então é 1/3 vezes 1/3, que no final, se eu multiplicar, né, aqui em cima mantém 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 3 dá 9, né? 1/9, tá? Agora, se eu quiser fazer a união dos dois conjuntos, pessoal, é 3, tá vendo, ó? 3 em 9, que nós temos 9 possibilidades, né? Mais 3 em 9. Eu estou somando os dois eventos, tá, pessoal? Eu quero saber tanto a possibilidade de acontecer isso ou acontecer isso, tá? Qual que é a probabilidade de acontecer isso ou acontecer isso? Eu vou somar, mas eu vou subtrair um. Por quê? Eu vou subtrair um desses eventos, porque eles acontecem duas vezes, tá? Então, a soma agora vai ser 6, e vou manter embaixo que é 9, né? Isso na regra da soma vai ser assim, e menos 1, né? Ó, menos 1 disso aqui, então vai ser 5 e 9. Então, vai dar 0,55, né? 0,55. Então, se você fazer agora, pessoal, e somar com o que sobrou, vai dar 0,55 mais 0,33, que vai ficar faltando mais um pouquinho para dar a 1, né, na soma dessas probabilidades. Por quê? Porque eu excluí um valorzinho aqui. Mas o interessante é que você preste atenção aqui, pessoal, que a probabilidade, né, de acontecer esse ou esse é uma multiplicação. 1 vezes, porque é esse, tem 3 probabilidades, vezes esse. Então vai ser 1/9 de acontecer isso ou acontecer isso. Agora, a soma desses conjuntos vai ser 3/9 mais 3/9, 3 e 9 possibilidade. Ah, por que que é 3? Porque nós temos 3 conjuntos, tá, pessoal? 1, 3. E por que que é 9? Porque nós temos 3 probabilidades de acontecer isso em 9 possibilidades. Eu tenho 3 possibilidades de acontecer isso em 9 probabilidades, menos 1/9, tá? Que é esse aqui. Bom, aí nós vamos observar isso aqui. Então, em eventos dependentes, a gente, como eu falei, existe uma restrição dos eventos amostrais, né? Então, qual que é a probabilidade de ter 6 descendentes, produzindo na segunda prole um número de descendentes...
Qual que é a probabilidade de produzir 6 descendentes, caso o número de descendentes produzido na segunda prole dependa do número de descendentes da primeira. Neste caso, o evento que eu dei aqui, a gente viu que, como eu não condicionei, né, então pode ser 2 ou 4, 3 ou 3 e 4 ou 2. Mas a nossa condicionante, então, seria de 33%, 0,33 ou 33%. Mas a nossa condicionante, né, que neste caso aqui, a gente colocou uma condição. A gente restringiu o nosso espaço amostral. Nesse aqui eu quero saber produzir 6 descendentes, né? Desde que a soma do primeiro com a da segunda prole dê 6. Então pode ser 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2. No caso que nós colocamos, nós queremos que na primeira tenha 2 prole e na segunda tenha 4 prole, tá, pessoal? Então seria isso aqui, ó. Caso você observe que a primeira prole teve 2 descendentes, tá, a primeira prole teve 2 descendentes. Qual a probabilidade de produzir 4 descendentes na próxima, totalizando 6? Então, neste caso, né, ó, nós vamos usar o que nós chamamos de probabilidade condicional, né? O que é uma probabilidade? O que está condicionando? A primeira cria, né, ó. Então, eu quero que tenha 2 descendentes, né? A probabilidade de produzir uma prole que teve 2, qual que é a probabilidade de produzir 4? Totalizando 6. Então, olha só, pessoal. Se eu pegar isso aqui agora, eu vou ver essa seguinte forma. A probabilidade que A ocorra, tá, ó, ela depende do que aconteceu em B, né? Então, aqui nós vamos ler o seguinte. A probabilidade, qual que é a probabilidade de acontecer A sabendo que B ocorreu, né? Qual que é a probabilidade de acontecer A sabendo que B ocorreu? Então, é igual à intersecção. Por que eu sei a probabilidade de ocorrer A sabendo que B ocorreu? Então, eu sei que esse evento aqui ocorre tanto em S como em F, que é isso aqui, que é essa intersecção. Saber o que aconteceu em B, né? Como que eu vou prever A sabendo que B ocorreu? Eu já sei que o que ocorreu em B, pessoal, em A, 2,4. Eu sei que isso aqui ocorre aqui, como também ocorre aqui. Então, qual que é a intersecção, pessoal? É 2 e 4. Qual que é a probabilidade de acontecer isso aqui? É 1 em 9. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a intersecção de A em B, ela vai acontecer numa probabilidade, esse 2 em 4, e 1 em 9 probabilidade. E dividido pelo conjunto de B, porque o conjunto de B é o mesmo de F. Então, ó, aqui tem 3 probabilidades e aqui também tem 3 probabilidades. A probabilidade de acontecer se restringe ao meu universo amostral. Qual que é o meu universo amostral aqui? Não é mais 9 agora, é 3, 1 em 3, tá, pessoal? Por quê? Porque a probabilidade de acontecer esse evento aqui, né, também é 1 em 3. E a mesma coisa é aqui em 1 em 3. Então, se eu fizer essa continha aqui agora, tá, pessoal? Essa intersecção, que é 1 em 3, 1 em 9, dividido pela probabilidade dos eventos que acontecem em B, que são os mesmos números que acontecem em F, eu vou ter uma probabilidade de 33% de acontecer, eu ter uma prole com 2, tá, pessoal? E produzir 4 descendentes na segunda prole e totalizar 6 descendentes. Isso aqui é meio lógico, né, pessoal? Porque aqui dá, se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? E se eu der 2, aqui pode acontecer tanto aqui, então vai dar 0,3, 0,3, 0,3, vai dar mais ou menos 1, né? Se eu pegar aqui 0,3, 0,3, 0,3, vai dar 0,1, vai dar 1 também, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês, que é interessante entender, é que na probabilidade condicional existe um fator que condiciona. Então, ou seja, qual que é a probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu B? Qual que é a probabilidade de sair 4 se já saiu 2? Qual que é a probabilidade de sair 2 se já saiu 4? Se eu quero 6, se saiu 4, tem que sair o quê, pessoal? 2. Se sair 2, qual que tem que sair? Tem que sair 4. Então, é esse conjunto que vai me atender essa condição aqui, tá? Então, os eventos condicional é quando só vai ocorrer no caso
que nós tivemos intersecções entre conjuntos de dados. E para fazer essas intersecções, eu vou ter que unir conjuntos. Se esses conjuntos têm união, eu vou ter que sempre subtrair uma probabilidade. Quando esses conjuntos são vazios, a regra é só somar essas probabilidades. Aí, obviamente, né, se você quiser saber se um evento A, um evento ou evento B ou evento C ocorra, se eles forem independentes, a gente vai simplesmente multiplicar esses eventos. Se eu quero saber se E ocorre E ou se pode ocorrer A ou E, eu quero saber se nasce A e E, né? Eu quero saber se ocorra A e E, eu só vou multiplicar as minhas probabilidades. E neste caso aqui de probabilidade condicional, o que eu tenho que ficar atento, pessoal? Com essa intersecção, tá? Então, essa intersecção, quando eu quero calcular a probabilidade de produzir 2 descendentes, quando a probabilidade e saber a probabilidade de produzir 4, né, numa segunda prole, o que eu tenho que fazer aqui? Pegar a intersecção, né, que vai produzir 6, tá vendo? E multiplicar e dividir isso pela probabilidade de número de eventos, né? De número de eventos. Então, qual que é a intersecção? 1 e 9. Qual que é o número de eventos que é possível? 1 e 3, tá? É só fazer isso. Então, pessoal, a gente finalizou a probabilidade. A gente vai aplicar isso mais à frente, né? Com essas regras combinatórias, que a gente viu que quando eu combino eventos, eu posso ter a intersecção, eu posso ter conjuntos vazios. Se tem intersecção, eu tenho que tomar um cuidadinho lá de não dar peso duplo para essas probabilidades, beleza? Compartilhem o vídeo e aproveitem aí para assistir os vídeos anteriores para permitir um melhor entendimento. Como eu falei, eu não quero ficar aprofundando em cálculos, eu quero que a gente entenda mais a lógica desse pensamento probabilístico para o nosso pensamento estatístico. Tudo bem, pessoal? Tudo de bom e até a próxima. Ok? Na sexta-feira nós iremos falar sobre jackknife, tudo bem? Então fiquem espertos aí. Tchau, gente, e até mais.